O advogado Elias Matar Assad, que defende o jornalista Oswaldo Eustáquio, impetrou um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para remover as restrições impostas por Alexandre de Moraes ao jornalista, que na prática representam a proibição de exercer sua atividade de jornalista. O advogado fez um memorial na forma de carta aberta ao Supremo Tribunal Federal, em que explica por que as restrições impostas ao jornalista devem ser retiradas. Em nota à imprensa, o advogado explicou: no inquérito, nenhuma prova indiciária foi produzida contra Oswaldo, tanto que sequer foi indiciado e apenas ouvido em declarações. O inquérito prossegue. Quando investigadores continuam na busca de provas, é sinal de que nenhuma prova de relevo para o direito penal foi obtida. Ouça trechos da carta aberta do advogado de Oswaldo Eustáquio. Nobres integrantes do Supremo Tribunal Federal, passados 364 anos, pela coincidência de também estarmos no mês de julho, relembro palavras do texto de excomunhão de Baruch Spinoza, proferidas em Amsterdã no dia 27 de julho de 1656. Pela decisão dos anjos e julgamento dos santos, excomungamos, expulsamos, execramos e maldizemos Baruch de Spinoza. Maldito seja de dia e maldito seja de noite. Maldito seja quando se deita e maldito seja quando se levanta. Maldito seja quando sai e maldito seja quando regressa. Ordenamos que ninguém mantenha com ele comunicação oral ou escrita, que ninguém lhe preste favor algum, que ninguém permaneça com ele sob o mesmo teto ou a menos de 4 jardas, que ninguém leia algo escrito ou transcrito por ele. Nestas águas nunca dantes navegadas, mas tidas como territoriais brasileiras, reflitamos. Alguém que possamos ter como nosso ofensor continua titular de direitos e terá como assegurá-los? Esta carta objetiva a reflexão sobre o decidido pelo notável ministro Alexandre de Moraes por decisão tomada na qualidade de relator, inquérito 4828, datada de 5 de julho de 2020, assinada digitalmente. Após a transcrição da decisão do ministro Alexandre de Moraes, o advogado prossegue. Preambularmente. 1. No direito brasileiro, existem as seguintes modalidades de prisão. A. Em flagrante delito. B. Prisão temporária. C. Prisão preventiva. D. Decorrente de condenação. 2. Revisitemos a nossa Constituição Federal, não perdendo de vista que Oswaldo Eustáquio é jornalista profissional. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, incisos 4, 5, 10, 13 e 14. Parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Artigo 5º da Constituição Federal e preceitos dos incisos 4, 5, 9, 10, 13 e 14. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional.
O advogado transcreve texto de notícia sobre o voto do decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, no julgamento que declarou inconstitucional a Lei 5.250 de 67, conhecida como Lei de Imprensa. O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, manifestou seu posicionamento pela revogação total da Lei de Imprensa. Nada mais nocivo e perigoso do que a pretensão do Estado de regular a liberdade de expressão e pensamento, disse o ministro. Informar e buscar informação, opinar e criticar são direitos que se encontram incorporados ao sistema constitucional em vigor no Brasil, salientou Celso de Mello. Nesse sentido, prosseguiu o ministro, as críticas dos meios de comunicação social dirigidas às autoridades, citou como exemplo, por mais dura que sejam, não podem sofrer limitações arbitrárias. Essas críticas, quando emitidas com base no interesse público, não se traduzem em abuso de liberdade de expressão e, dessa forma, não devem ser suscetíveis de punição. Essa liberdade é, na verdade, um dos pilares da democracia brasileira, asseverou o decano. O advogado prossegue. Fatos e fundamentos jurídicos a serem levados em conta. O notável ministro relator Alexandre de Moraes deferiu inicialmente prisão temporária do jornalista por 5 dias, nos termos da Lei 7.960 de 89, prorrogando-a por mais 5 dias. Assim, Oswaldo foi preso na cidade de Campo Grande, nas dependências da Polícia Federal, e levado para Brasília, onde cumpriu a prisão ordenada e liberado com ilegalíssimas e até indecifráveis restrições ao seu direito de locomoção e de livre exercício da profissão de jornalista. Pela imposição de sigilo, e apesar da defesa não ter tido de pronto oportunidade de acessar os possíveis motivos ou indícios que poderiam ter assoalhado a prisão, nem exatamente quais os raciocínios lógicos da acusação em construção, ictu oculi, não vislumbrou a prática de quaisquer dos gravíssimos delitos previstos na Lei 7.960 de 89 ou outra draconiana a ela equiparável. Quando se acenou com possível societas criminis, na visão defensiva seria referente aos crimes descritos na mesma lei e, para a configuração, a prática exclusivamente daqueles delitos gravíssimos nela previstos. Não é, felizmente, o caso da investigação sob exame com relação ao jornalista Oswaldo. Com todos os sacrifícios e azares de uma prisão desnecessária, a defesa do jornalista, no afã de cessar a prisão temporária, fez juntar ao feito toda a documentação comprovando residência e mudança de residência em Brasília, reclamados pela investigação. Registra-se que, na peça defensiva, argumentamos que a prisão temporária partiu da assodada premissa de que o conhecido jornalista teria qualificação e domicílios ignorados e que estaria em terras fronteiriças. Na realidade, se bem investigado foi, é público e notório que se trata de jornalista com carreira na capital do estado do Paraná e no litoral paranaense. Trabalhou nos mais importantes veículos de comunicação do Paraná. Basta consultar buscadores da internet e a investigação deveria ter constatado. Nos 2 últimos anos, com sua esposa jornalista e com seus filhos pequenos, mudou o domicílio e área de trabalho jornalísticos para Brasília. Tem fortes laços familiares com a região fronteiriça onde estava e sempre a frequentou. Falecida mãe era paraguaia, possui tios, primos, entre mais parentes no Paraguai, e isto pode ser observado nas redes sociais do peticionário, que inclusive estava fazendo matéria em vídeo sobre o comércio aberto no Paraguai nestes tempos de pandemia. Tivesse fugido, teria tornado público? Reflitamos também com o fato de nunca ter sido indiciado, intimado a depor e nem de qualquer outra forma chamado. Não estava tentando fugir pelo simples fato de não ter qualquer mandado de prisão anterior ou contemporâneo ou algo similar proibitivo do seu direito de locomoção e livre exercício do jornalismo profissional. Após a cerimônia de mera tomada de declarações em sede de inquérito, foram feitas buscas na residência do jornalista onde, apesar de apreensões de aparelhos, nada de relevante encontrou. Ainda, a esposa do jornalista, que não é investigada ou destinatária da busca,
teve seus eletrônicos apreendidos, inclusive corporativos que são patrimônio da União, na certeza de nenhuma prática ilícita para colaborar com a diligência, forneceu senhas dos aparelhos particulares apreendidos a pedido da autoridade policial. Isso apenas reafirma o mero exercício de jornalismo. São imprestáveis as eventuais descobertas de materiais com convicção política frente ao disposto no artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Ora, além dos direitos inerentes à cidadania, jornalistas têm como arsenal em suas ações humanas a palavra verbal ou escrita. Delitos com uso da palavra, de regra, estão tipificados nos artigos 138, 139 e 140, quando muito no artigo 147 do Código Penal. Nenhum com caráter de hediondo na acepção de nosso direito. Aliás, exigem iniciativa das partes ofendidas entre mais pressupostos de procedibilidade. Com o devido respeito e na compreensão do delicado momento brasileiro, não se pode afirmar precipitadamente que um jornalista profissional, com carteira e vínculo legais nacionais e internacionais de exercício de jornalismo, pudesse, em tese, estar em curso na Lei de Segurança Nacional. Contrariamente, sua prisão gera insegurança nacional em todos os meios de comunicação e seus profissionais, lideranças, meios parlamentares e em redes sociais, como se todos estivessem na iminência de serem aprisionados sem nenhuma cautela ou causa estritamente prevista em lei. Diligências de arrecadação de provas e prisões de pessoas não se confundem. Estas são excepcionalíssimas. Podemos até mesmo discordar de posicionamentos ou da prática candente de jornalismo opinativo, aliás, como fazem diuturnamente apresentadores de jornais policiais, vez por outra ofendendo magistrados, membros do Ministério Público, advogados e policiais, ou até aplaudindo lamentáveis execuções sumárias de pessoas e nem por isso são aprisionados. De quando em vez, sofrem sanções civis indenizatórias, tutelas inibitórias, etc., mas daí a levá-los ao calabouço exige melhor reflexão e ponderação. Bem adverte Nietzsche, aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não se tornar também um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Pelas cláusulas pétreas de nossa Constituição, temos o dever de não presumir culpa antes do exaurimento do devido processo legal de acusados ou utilizar de prisões preventivas, cautelares diversas como antecipação de pena. Neste caso, o jornalista Oswaldo não está sequer formalmente indiciado, apenas foi ouvido em declarações. O advogado apresenta um resumo. A. Oswaldo foi apenas ouvido em declarações e não foi sequer indiciado no inquérito, e a presunção de não culpabilidade só pode ser quebrada pela sentença penal condenatória. B. A prisão temporária exauriu seu objetivo por completo e o jornalista deveria ter sido colocado em liberdade, como determina a própria Lei 7.960, pela falta dos pressupostos da prisão preventiva, esculpidos nos artigos 312 do Código de Processo Penal, além dos comandos do artigo 315, parágrafos e incisos, com redação dada pela nova Lei nº 13.964 de 2019. C. Se não tínhamos pressupostos para convolar a prisão temporária em preventiva, como bem obtemperou a PGR em seu parecer, não existe a possibilidade jurídica de validamente substituir por cautelas menos gravosas do artigo 319 do CPP. Substituir prisão preventiva que não existiu e nem existiria desafia a lógica racional. D. A privação da liberdade humana é medida excepcional, a última ratio do direito penal. Privar liberdade de trabalho de um jornalista que não está sequer indiciado, com todas as restrições do despacho agravado, equivale à prisão e mesmo à morte profissional, sem o devido processo legal, ao que bem captou a douta PGR em seu parecer, pela não substituição da incabível prisão preventiva e, se incabível, não poderia ser substituída por medidas do artigo 319 do CPP. Se existem tutelas penais para possíveis ações humanas descritas no despacho agravado,
não há sentido nas proibições nele previstas. F. Com a notícia recente de que as próprias redes sociais aprimoraram seus mecanismos de percepção de condutas inconvenientes em suas plataformas, até com banimentos de usuários, também ficam desnecessárias por supérfluas as proibições do despacho recorrido. Portanto, apesar dos ingentes esforços do delegado de Polícia Federal em seu trabalho, o requerimento acolhido pelo ministro relator, como aqui demonstrado, escapa das guias do nosso direito posto.